Boa noite. Hoje celebramos a memória de São Bento. Se muitos não sabem, aqui em Brasília nós temos a graça de ter um mosteiro beneditino da Ordem de São Bento. Infelizmente, nós católicos perdemos um pouco da beleza e da noção que é ter essas obras monásticas no local. Porque essas obras monásticas são o pulmão espiritual da igreja onde elas se encontram. As carmelitas, as clarissas, os monges beneditinos, os cistercienses, os cartuchos, porque eles são um modelo de vida a ser imitado. Mas nós achamos que ser monge é vestir aquele hábito e se isolar do mundo e pronto, passar dia e noite rezando. Mas não. Por isso, São Bento, que nasceu no século VI, tem muito para nos ensinar. A primeira coisa que São Bento tem para nos ensinar é a frase principal da sua regra, que chama ora et labora, rezar e trabalhar com sentido. Às vezes as pessoas pegam essa frase e só acham que é trabalhar. Não, rezar e trabalhar com sentido. Porque primeiramente, São Bento é um modelo para nós porque é um homem que reza e também um homem que trabalha. Um homem que pega no pesado. Por isso eu convido vocês. Tem como vocês passarem um dia lá com os monges. Quem nunca pegou uma enxada na vida, vai ver o que um monge faz. O monge pega na enxada, o monge planta. Acorda às 4 horas da manhã para rezar, porque 7 horas já tem que se encaminhar para os seus serviços. Mas o monge, ele também, no intervalo dos seus trabalhos, é um homem que reza, porque ele sabe que nada pode antepor o amor de Deus, porque o seu trabalho nada mais é do que um esforço para alcançar as almas que muitas vezes estão perdidas. Por isso, rezar e trabalhar para um monge não é simplesmente uma atividade corpórea, mas é uma atividade da alma. E perdemos essa noção, perdemos o foco. Por isso, São Bento vai falar para nós: precisa rezar, mas também precisa trabalhar, principalmente aquele trabalho que nos desgasta completamente. Porque é esse trabalho que manifesta o amor de Deus. Por isso, não basta trabalhar, precisa trabalhar com sentido. Precisa rezar com sentido. Segundo ponto da vida de São Bento, que está na sua regra, a ordem liberta. Todo rapaz que vai entrar na ordem beneditina, a primeira coisa que ele precisa aprender é ordenar a vida. São Bento nos ensina que tem hora para tudo. A vida do monge é controlada pelo relógio. Tem horário para acordar, horário para rezar, horário para trabalhar, horário para descansar e horário para o silêncio. Porque Deus nos fez para a ordem. E São Bento vai falar: o monge sem ordem é um monge fardado a ser controlado pelo diabo. Porque o diabo é o agente do caos. Quem não tem ordem já é prisioneiro de Satanás. Por isso ele falava para os seus monges: a primeira coisa que precisa entender, antes de entender os mistérios teológicos, precisa entender que tem que acordar no horário certo. O monge não é vencido pela preguiça. Quem vence, quem não acorda no horário certo, já perdeu a primeira batalha do dia. O demônio já te venceu hoje. É o monge. Porque se você não acorda no horário certo, logo você não vai rezar no horário certo, logo você vai se atrasar para o seu trabalho, logo você vai se irritar, logo você não vai descansar, logo você não vai fazer silêncio. Por quê? Porque a sua vida será um atropelo. E o monge, ele se esconde no mosteiro porque ele primeiro precisa aprender a desacelerar. Na Idade Antiga, nas férias, os meninos iriam sempre
eles faziam o estágio, sabe aonde? No mosteiro. O pai deixava lá o menino lá e não ia ser monge, mas era com os monges que ele ia aprender as coisas. Porque, como vai dizer Dom Bosco, férias, colheita de Satanás. Então os monges já sabiam disso. As férias é o colheita onde Satanás rouba muitas almas, porque as almas acham que Satanás tira férias. Terceira, a primeira atitude tem que ser a espiritual. A vida do monge é a vida que precisa ter o silêncio como fonte de vida, porque Deus se manifesta no silêncio, Deus se manifesta nas coisas mais simples. Mas um coração agitado, um coração que não silencia, é um coração que não consegue encontrar e discernir a graça de Deus. Por isso, no mosteiro, sempre, a primeira fala não era bom dia para os outros. A primeira fala era oração para Deus. E a última fala não era boa noite para os outros. A última fala era boa noite para Deus. E como que é hoje, nessa vida corrida? Às vezes, a nossa primeira fala é respondendo as mensagens do nosso celular. E a nossa última fala é respondendo as mensagens do nosso celular. Mas nunca nos silenciamos para a primeira coisa, ao acordar ou dormir, seja Deus. A primeira atitude da nossa vida precisa ser a atitude espiritual. Os monges nos ensinam isso. Ao acordar e ao deitar, Deus precisa ser a primeira e a última pessoa na qual o meu coração irá se direcionar. Se ele não é a primeira do dia e a última do dia, tem alguma coisa errada. E a regra de São Bento vai colocar: aqueles que se conduzem pelo Espírito são aqueles que sentem a presença de Deus constantemente. Aqueles que se conduzem pela carne são aqueles que não sentem a presença de Deus. E quarto, a caridade que acolhe como Cristo. São Bento vai colocar que os seus mosteiros é o lugar onde todos serão aceitos, porque todos são a presença sagrada. E aqui São Bento alerta os seus monges o cuidado com a chamada maledicência, ou a famosa fofoca. Ele fala: o monge fofoqueiro é o profeta de Satanás, porque só sabe profetizar desgraça na vida dos outros. E ele fala: depois da preguiça, a maledicência e a fofoca é a arma mais afiada de Satanás para nos tirar do caminho de Deus. Um homem que tem o Deus no seu coração não perde tempo acusando os outros. O homem que tem Deus no seu coração se preocupa mais em se acusar, porque ele vê seus próprios pecados. Quantas vezes achamos que a maledicência é algo tão pequeno, mas São Bento é duro com seus monges. Profeta de Satanás. Precisamos, meus irmãos, entender que uma atitude espiritual é saber que muito mais dos defeitos do outro são os nossos. Por isso o homem espiritual olha para os seus. Porque cada um cuida da sua vida. E Deus cuida da vida de todos. Então, que o seu coração seja como um mosteiro, que irá acolher todos, irá escutar todos, porque todos é uma presença sagrada, sem julgar, sem condenar. Porque todos são a presença sagrada. E por último, o combate espiritual. A cruz como luz. Por isso temos a famosa medalha de São Bento, porque São Bento mostra para os seus monges que a cruz é a arma do cristão. E que todos aqueles que querem se livrar do mal espiritual precisam ter uma cruz sempre no seu bolso. Uma coisa que encontramos no hábito dos monges é sempre uma cruz. Porque o monge
sempre ao longo do dia, ele colocava a mão no seu bolso, do seu hábito, segurava a cruz e falava: a cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Porque naquele momento, o monge entendia que o combate espiritual nunca cessa. Então, por que eu preciso parar de rezar? Se o combate está sempre aí. Se o demônio está sempre querendo nos derrotar. Por isso, o monge sabia que a arma mais poderosa do cristão é a cruz. Por isso, ele precisava carregar a cruz no seu bolso. Uma cruz pequena, para que todos os dias, em qualquer horário do dia, no intervalo do trabalho, ele pudesse pegar essa cruz, segurar firme e render um louvor a Deus. Não importa quanto tempo, mas é um momento de parar e louvar a Deus. Por isso, meus irmãos, a vida do monge, a regra de São Bento, também é para nós. Não precisamos ser monges para entender que isso é uma mensagem para nós, católicos. Não precisamos vestir um hábito, nos esconder no mosteiro para sermos santos. Mas São Bento nos ensina que o nosso coração precisa ser um verdadeiro mosteiro de Deus, aonde eu me recolho, aonde eu trabalho, aonde eu entendo que tudo nessa vida é um combate, mas é um combate para conquistar o céu. Hoje, dia de São Bento, iremos abençoar as medalhinhas para distribuir. Lembrando, não é um amuleto, mas é um sacramental. O que é um sacramental? Um sacramental é o poder que Deus dá à igreja de produzir objetos sagrados para nos ajudar a nunca esquecer da onde saímos e para onde devemos ir. Não é um amuleto, mas é um sinal. Então, que essa medalha de São Bento seja um sinal nas tuas batalhas espirituais, nos teus pecados cotidianos. Lembrar, a cruz sagrada seja a tua luz. A cruz sagrada te livre desse combate e te ajude a vencer todos os dias. São Bento, como o chamado Pai do Ocidente, nos ensina que a santidade está em teus pés no chão, mas o coração no alto. Glória ao Pai e ao Filho,